Pessoal, aqui é o professor Charlton e estamos aqui hoje para falar sobre termologia. E a parte de termologia que nós vamos falar hoje é a parte de dilatação térmica de sólidos. Olá pessoal, vamos falar aqui sobre dilatação térmica. O termo dilatação, qual o significado desse termo aqui? Se um corpo ele aumenta o tamanho, ele está sofrendo dilatação. Nesse caso, a dilatação térmica, porque ele está sofrendo dilatação devido à variação de temperatura. Se ele aumenta de tamanho, se ele resfria, ele diminui de tamanho. Só lembrando que esse conteúdo está no capítulo 19 do nosso livro, que é da coleção 360, parte 2. Aqui nós vamos falar de dilatação dos sólidos, mais especificamente na dilatação linear. Se eu falo de dilatação de sólido, um sólido qualquer, então eu tenho aqui uma placa, ao aquecer, aumenta a agitação das moléculas, elas se distanciam, consequentemente esse corpo aumenta de tamanho. Não aumenta, não é uma grande dimensão, não aumenta muito, mas aumenta um pouco. Como consequência, temos aqui uma junta de dilatação em um trilho de ferro, uma junta de dilatação em uma ponte, para evitar que, ao dilatar, a estrutura acabe se danificando, né? E se eu falo de dilatação linear, se eu falar aqui de dilatação linear, eu estou falando de variação no comprimento de um corpo. Então, eu tenho aqui uma barra que tem um comprimento inicial. Ao ser aquecida, ela aumenta. Isso aqui é o quanto está aumentando no comprimento da barra. Esse aumento é representado por ΔL, variação do comprimento. A variação do comprimento pode ser calculada pegando o comprimento final menos o comprimento inicial. E também pode ser calculado por essa equação. Então, ΔL nós já conhecemos, é a variação do comprimento. O LI também já conhecemos, é o comprimento inicial. O ΔT é a variação de temperatura. Então, a variação de comprimento depende do comprimento inicial, depende da variação de temperatura e depende desse alfa aqui. Quem que é esse alfa? O alfa é coeficiente de dilatação linear. Isso implica o seguinte: se eu pegar uma barra de cobre ou uma barra de ferro, elas não dilatam o mesmo tanto. Cada material tem um coeficiente de dilatação linear diferente. Aqui temos uma unidade típica, 10 a menos 5, né, é o valor típico, e a unidade é grau Celsius a menos 1, porque nós temos como unidade 1 sobre grau Celsius, isso é o mesmo que escrever grau Celsius a menos 1. Então aqui o aço 1,5 vezes 10 a menos 5 e o alumínio 2,3. Então desses dois materiais, o alumínio tem maior alfa, maior coeficiente de dilatação linear, logo ele dilata mais do que o aço, né? Então quanto maior o coeficiente de dilatação, mais o corpo vai dilatar, né? Isso é que a gente tinha falado de dilatação linear. Vamos resolver um exemplo para aplicar isso aqui. Bem, temos aqui como exemplo, né, uma régua metálica teve uma variação de comprimento de 1,16 milímetros. Variação de comprimento é o ΔL, 1,16 milímetros. Ao passar de 20 graus Celsius, temperatura inicial, para 98 graus Celsius, temperatura final. Aí ele quer o comprimento inicial dessa barra. E ele forneceu o alfa. Alfa, só lembrando, coeficiente de dilatação linear, né? Então aqui foi fornecido o alfa. Aqui 1,16 milímetros, se eu transformar em centímetros, fica 0,116. Desloca a vírgula casa para a esquerda. E a variação de temperatura vai ficar 98 menos 20. Aplico na equação ΔL, que é alfa L inicial ΔT,
onde o ΔT é a variação de temperatura, o ΔL foi fornecido, 0,16. Fazendo a subtração, 98 menos 20, isso aqui vai dar 78, multiplico pelo 24 e passo dividindo. Então, 0,16 dividido por isso aqui vai resultar num valor de 62 centímetros. Então, esse é o comprimento inicial dessa barra, dessa régua que foi indicada. Então, vamos fazer mais um exemplo. Então, temos aqui, pedindo para calcular a variação de temperatura de um cabo metálico. Perceba que em cabo, geralmente a gente vai falar de comprimento. Ele forneceu o comprimento inicial, que é de 400 metros, quando ele sofre uma variação de comprimento de 0,48 metros. Então, que é a variação de temperatura. E forneceu aqui a variação de comprimento. Então, ele tem o comprimento inicial, que é de 400, tem a variação de comprimento, que é de 0,48 metros, tem aqui o coeficiente de dilatação linear, substituindo, eu vou ter o ΔL, que está aqui, tem o alfa, que está aqui, tem o L inicial, que é o ΔT. Multiplico 1,2 pelo 400 e multiplico por 3 ao menos 5. Depois passa dividindo. Fazendo essa divisão, nós temos aqui uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Então, isso aí é o que nós tínhamos para falar sobre dilatação linear.